carta de João, finalzinho, né, Dia das Mães, eu procurando a mensagem, eu confesso para os irmãos, né, que eu estava dando uma olhada sábado para ver o que eu iria pregar. Aí eu já tinha olhado aqui, mas eu tinha me esquecido do Dia das Mães, assim, aquele esquecimento que dá, né? Não estava com isso em mente. Aí depois a Carol falou assim comigo: olha, é Dia das Mães. Aí eu falei: nossa, mas depois eu olhei a mensagem, como está falando de mãe também, olha, precisa de eu meditar de novo. Por isso que aconteceu. Segunda de João, não tem capítulo, né? Ou é um capítulo só. Vamos debater no versículo 4, não é? Ou vamos ver a partir do versículo 1, falando sobre essa mãe, né? Senhor nosso Deus e Pai, usa-me conforme a tua vontade neste momento, meu Pai, que a tua palavra será pregada. Foi esse o trecho, meu Pai, que de alguma forma o Senhor colocou no meu coração. Então, que eu tenho aqui, meu Pai, a responsabilidade espiritual e a capacidade do Senhor para passar para a amada igreja aquilo que o Senhor, ao eu estar lendo essa carta, colocou no meu coração, para que seja para a edificação da igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Verso 4 agora ao 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que amam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Por enquanto, somente até aqui. Então, meus irmãos, esse presbítero aqui, quem é? O apóstolo João mesmo, né? Então, ele se intitulou de presbítero, mas isso não fez com que ele deixasse de ser apóstolo, né? Lógico que não. São cargos semelhantes, vamos colocar assim, né? Embora o apostolado é o primeiro dom ministerial, vamos dizer assim, né? Então, ele disse a essa senhora eleita. Alguns acham que essa carta, essa senhora eleita, poderia ser uma igreja. Outros acham que poderia ser uma senhora que estava com uma igreja em sua casa. Então, há essas duas interpretações, né? A princípio. Então, nós podemos falar dessa senhora como uma igreja e como sendo também uma mãe que, em sua casa, teve ali, por um tempo, a igreja do Senhor. Por algum motivo, talvez a igreja teve um problema e ela, por motivo de força maior, teve que receber o remanescente da igreja em sua casa, para manter a igreja. Essa é uma linha. Então, ele disse, chamando ela de senhora eleita. Por que senhora eleita? A palavra eleição significa o quê? Os escolhidos. Né? E aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por que o apóstolo São João e os que conheciam a verdade amavam a essa mulher, ou a essa igreja, e aos seus filhos? Porque eles andavam na verdade. Verso 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então a verdade, irmãos, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo que está conosco para sempre. Não é somente no momento, é para sempre. E sendo assim, acontece o que está no verso 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai,
serão conosco em verdade e amor. Então nós precisamos de ter os mandamentos, de praticarmos a palavra do Senhor, para que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai de Jesus Cristo, Filho de Deus, estejam conosco em verdade e em amor. Não é? Porque se nós estamos guardando o mandamento, a palavra de Deus, com certeza nós teremos a graça de Deus, como temos os que guardam, né? E também misericórdia e paz. Quer coisa melhor do que isso? O que a gente precisa para ter uma vida com Deus satisfatória, fortalecida, uma vida em que realmente nós temos fé para enfrentar os problemas? Graça. O que significa graça? Alguém pode me dar um significado de graça? Isso, favor imerecido, né? O favor de Deus sobre a nossa vida que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então, essa graça, ela é o perdão de Deus sobre a nossa vida, certo? A salvação, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, essa misericórdia também, certamente, e a paz, irmãos, que nós recebemos, como somente o Senhor pode dar a sua paz, que não é dada como o mundo a dá. Por quê? Essa paz que o Senhor dá, ela não é dada como o mundo a dá. Porque o mundo dá uma paz baseada em circunstâncias. A paz que nós temos, nós podemos estar na tribulação, no vento, que ninguém tira de nós. Aleluia! Por isso que o Senhor falou para nós termos bom ânimo. Tenho-vos dito estas coisas, João 16:33, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas eu venci. Aleluia! Então Jesus, ele preparou os discípulos em toda a trajetória. Olha, em outras palavras, vocês enfrentarão coisas difíceis. E por isso eu estou preparando vocês. Eu estou falando com as minhas palavras, né? O que ele preparou os discípulos em muitas situações? Ele priorizou isso, porque ele sabia que ele iria para o Pai e eles teriam que continuar a obra. E a obra não poderia ser parada. E para isso, eles precisariam dessa paz interna no coração da mente, para que quando viesse a grande tribulação, as tribulações, eles superassem, eles lembrassem de que o Senhor nos havia dado a sua paz. Não é? O que faz de nós também, diante de algumas situações, permanecermos, não retrocedermos, nós firmarmos nossa fé, às vezes em situações difíceis, em situações que faz com que nós derramemos lágrimas, situações em que nós ficamos às vezes também agitados, às vezes perturbados. O que é que faz a gente conseguir ter o domínio da situação? Essa paz, porque Ele deu ela definitivamente para sempre. Ninguém pode tirar, só se a pessoa desviar. Essa é uma outra questão. Então, isso é muito importante. Verso 4 agora, ó. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, o que fez com que o apóstolo São João ficasse sobremodo alegre? Ele sabia que os filhos dessa senhora eleita andavam na verdade de acordo com o mandamento, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Então, uma mãe deve ficar alegre também, colocando seus filhos andando, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Isso que deve dar paz ao coração de uma mãe. Não é? João aqui fala uma revelação profunda. Ele ficou alegre quando eles falaram com ele: os filhos da Senhora eleita andam na verdade
Então nós precisamos, para ter alegria. Por que às vezes algumas mães, hoje em dia principalmente, não estão tendo alegria? Porque às vezes os filhos não andam de acordo com a verdade. E essa mulher aqui, ela foi destacada, provavelmente de acordo com o contexto, por ela ter sido uma mulher zelosa. Ou seja, ela se esforçava para que os filhos dela não se desviassem da verdade, do mandamento do Senhor. O que nós também devemos fazer. Eu vou fazer aqui uma dinâmica agora com o irmão Gelson, a irmã Flávia e a irmã Lara. Vou pedir o irmão Gelson que abra em João o Evangelho, tá? Que é o mesmo autor aqui da Epístola, né? Só que lá é Evangelho. Evangelho de João 13:34. Amém? A irmã Lara, por favor, Evangelho de João 15, versículo 12, depois o 17. Na hora dela ler, eu vou falar os dois de novo. Primeiro de Elton, a irmã Flávia, 1 de João 3:11, depois o 23. Então, à medida que eu vou falar, né, eu vou falar. Então, irmão Gelson primeiro. João 13, Evangelho, versículo 34. Pode ler para nós, por favor. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa mesma maneira, tenhais amor um para com os outros. Olha só o que ele disse ali. Versículo 5 agora da carta que nós estamos lendo, 2 de João. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, olha, o mesmo João que escreveu esse Evangelho, o novo mandamento que Jesus deu, aqui ele reforça. Olha a ênfase aqui sobre amar uns aos outros. Então, como que um discípulo vai ser discípulo? Se ele prega bem, será que é isso? É a característica? Se ele canta bem? Se ele é um professor e ensina bem? Então, como que uma pessoa da igreja vai ser conhecida? Um homem como discípulo, uma mulher como discípula? Amando um aos outros. Como quem amou? Como Cristo amou a igreja. Então eu posso amar os irmãos do meu jeito? Não. Se eu amar do meu jeito, eu vou amar errado. Eu tenho que amar como Jesus amou. E vocês já perceberam, eu falo muito isso na igreja, porque isso é uma ênfase, irmãos. Tanto é que Jesus falou que é um novo mandamento. Esse é o mandamento que guia a igreja. O Novo Testamento todo, ele foi guiado pelo amor, embora muitos não entenderam isso. Essa é uma outra questão. Mas a evidência do cristão é o amor. Paulo lá atrás, falando aos coríntios, preocupados ali com os dons, com coisas espirituais, mas esquecendo do principal dom, do fruto do Espírito, daquilo que é principal, que é o mandamento. Eles esqueceram, que é o amor. Então eu posso ter tudo, todos os dons, eu posso fazer qualquer esforço, mas se não for por amor, não vai valer. O texto lá fala isso. Então, a preparação que toda igreja precisa de ter é o amor. Se ela amar, ela já está sendo aperfeiçoada pelo Senhor e já está sendo uma igreja perfeita. Isso necessariamente não quer dizer que a pessoa não deva cantar bem, pregar bem, se ele é um obreiro que fica na porta, receber alguém bem, se ele é um professor que tem que ter zelo, porém, com amor. O amor é a bandeira da igreja. O amor tem que ser o principal. Porque quando Cristo vier, o que vai prevalecer? Quando Cristo vier, quando que é perfeito vier, o que vai prevalecer é o amor. Aleluia.
Estou dando aqui para vocês algumas explicações que falam sobre a importância fundamental do amor. Certo? Então, faça para Deus, exerça o seu dom, dedicando-se, mas com amor. Nunca se esqueça, a gente sempre vai conseguir amar do jeito que nós devemos amar? Não, é lógico que não. Porém, ainda que eu não consiga todas as vezes, o novo mandamento é o amor. Eu devo para vocês todos uma coisa. Eu devo para todas as pessoas uma coisa como cristão: o amor. Eu tenho como obrigação, se eu quiser ser salvo, como obrigação, amar as pessoas, amar a sua vida, amar todos que estão aqui. Porque se eu fizer isso, no dia que o Senhor vier, eu vou ser levado para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. E nós devemos amar os irmãos a ponto de darmos a nossa vida pelos irmãos. Nós temos que fazer isso. Pastor, nós falhamos nisso? Falhamos, mas nós precisamos de pregar mais sobre o amor, nós precisamos de estudar mais sobre o amor, e principalmente nós precisamos de amar como Jesus amou. O que mais fará é eu amar como Jesus amou. O que vai fazer com que você me ame é eu te amar como Jesus amou. Isso sara, isso liberta, isso edifica, isso faz com que nós cresçamos na presença de Deus. E amar é o novo mandamento que eu quero